Leitura Bíblica Anual 2022, dia 17, 21 de janeiro, sexta-feira. Lucas capítulo 9, versículos de 18 a 27. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos?
Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos, mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, então, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes:
Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isto, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros.